Noite, sejam muito bem-vindas. Já estamos gravando. Primeiro dia da jornada de 21 dias, né? Alinhamento sistêmico e posicionamento, né? O que mais é possível. É, Hoje a gente vai falar da nossa criança interior, né? Antes eu fiz um post, né? Provocando vocês, perguntando quantos anos você tem agora. E aí eu pergunto novamente para vocês, quantos anos você tem agora, nesse exato instante? Fecha um pouquinho os olhos de vocês, fecha um pouquinho os olhos, respira profundamente, aquieta o corpo de vocês, vai aquietando o corpo de vocês. E faz essa pergunta para vocês. Respira mais uma vez. Quantos anos eu tenho agora? E deixa vir para vocês o primeiro número, sem forçar. O primeiro número que vier para vocês é a idade que vocês têm agora. Para mim, olha que interessante, para mim veio 33 anos. Que eu estava vivendo aos 33 anos, né? Que hoje eu estou posicionada nessa idade, né? Para vocês, que idade que veio para vocês? Quem quiser falar? Eu tô literalmente, no caso, vivendo a minha criança interior. 4 anos. 4 anos, uau. Isso Para mim aí. veio 27. Interessante. Estamos umas senhoras, né, Mari? Estamos umas jovens senhoras. Eu também. Para mim veio 33. Eu tô E com. Pode falar. veja só, tu falou assim, o que que tá, tipo, a idade que vem, o que que tá mexendo hoje, né? Tipo, Sim. eu tava numa turbulência e hoje meu dia foi turbulento. E aos 27 anos você estava vivendo essa turbulência. Sim, sim, sim. O que você estava vivendo aos 4 aninhos, Márcia? Qual é a consciência que vem aí para você? Eu me lembro, 4 anos, eu acho que foi uma data bem marcante, porque eu me lembro do meu aniversário, que meus pais estavam juntos ainda. Essa atmosfera, tipo assim, de aniversário, eles juntos ainda. Tem uma lacuna que eu não consigo desmistificar dessa relação dos meus pais comigo, porque tem um episódio que eles falam que meu pai me deu para minha avó com 8 meses. Só que eu me lembro que 3 anos foi quando eu fui batizada, eles estavam juntos ainda, e o último aniversário também que eles fizeram na casa que a gente morava era com 4 anos. Então lá ainda tinha. E eu me lembro também que eu tava maiorzinha e que eu ainda ia pra casa deles, ficava naquele vai e vem pra casa da minha avó. Mas mais ou menos nessa idade. Então acho que é isso lá. Interessante. Guarde essa informação aí, tá? Você também, Mari. Olha que interessante, Mari. Você, aos 27, 2 mais 7, 9. Hoje é um portal 9 do 9, né? E os portais 9 tem a ver com encerramento de ciclos. E o interessante é que o 4 está próximo do 5, que é o caminho do meio, né? E olha as frequências que a gente vai trazendo, né? E a gente vai vivenciando no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta. Mas vamos voltar um pouquinho na nossa live, quando a gente começou falando do livro No Limite, não, Limite Zero, desculpa, Limite Zero, que é do Joe Dispenza, que ele narra a história do Rio Lin, que foi um terapeuta, né? Ele já é falecido, ele foi um terapeuta onde ele trabalhou muitos anos em uma psiquiatria, né? Em uma ala psiquiátrica, e ele foi curando vários pacientes sem sequer entrar em contato com eles. Então, há 20, 30 anos atrás, existiam muitas alas psiquiátricas, existiam muitos manicômios. O ser humano de 20, 30 anos atrás, ele não tinha os recursos para lidar com algumas questões como nós temos hoje.
Então, tudo que era diferente naquela época era chamado de loucura, era chamado de esquizofrenia, loucura, era tratado como patologia, né? E hoje a gente sabe que várias alas, né, psiquiátricas foram desativadas, muitos manicômios foram desativados, porque começamos a entender que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Mas antes nós não tínhamos essa consciência, né? O homem de 20, 30 anos atrás, e ele considerava tudo que não pudesse ser definido pelo médico, né? Pelo psicólogo e tudo mais, tudo que não podia ser definido, eles tratavam como tudo que era diferente, era loucura e tudo mais. E aí iam aprisionando as mulheres, né, com algum comportamento estranho, né? Teve uma época que falava-se muito de histeria, né? Enfim, esse não é o tema de hoje, mas eu não sei porquê. É o que vem carregando o campo aqui, né? E a gente vai falar da criança interior. Então, possivelmente tem algo aí pra gente olhar nesse sentido. Então, o Hyolyn, ele simplesmente ele dizia que ele usava o Ho'oponopono, né? Que são as frases sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E ele dizia que se conectava com o campo, com qualquer campo, antes mesmo de chegar lá. Então, se ele ia fazer uma viagem de ônibus, ele limpava o ônibus. Se ele ia fazer uma viagem para a casa de alguém, ele limpava essa casa e ele conectava com essa casa antes. Graça, como ele fazia isso? Simplesmente ele respirava profundamente e pensava no local. Então, é muito importante a gente saber aqui que quando você pensa em algo, você se conecta a esse algo, né? Então, muitas vezes a gente acha que conectar-se é algo difícil, né? Conectar-se é algo... nossa, como que eu vou me conectar? Gente, se você pensou em algo, você já está conectado a esse algo. Então, não tem dificuldade. Por quê? Porque tudo é informação. E tudo que é informação é igual a energia. Então, toda informação ela é igual a energia. E a energia te conecta. Tá? Então, o Hyolyn dizia que tudo que está fora está dentro, né? Ele seguia esse princípio e ele dizia que ele limpava nele. Por exemplo, se ele ficou sabendo, chegou até ele a notícia de que alguém morreu atropelado, então ele limpava nele as memórias que ele compartilhava com esse acidente. Então ele dizia que tudo nós estamos compartilhando, em todos os momentos nós estamos compartilhando memórias, o tempo inteiro. Então, onde eu quero chegar com isso? O Hyolyn, ele dizia também que todas as memórias, lembranças, informações, traumas, bloqueios, drama, vitimismo, e tudo que nos cerca está na nossa criança. E ele chamava a nossa criança de inconsciente, tá? Então ele chamava a mãe, o pai de consciente, a mãe de subconsciente e a criança de inconsciente. Então nós fazemos essa dinâmica, olha que bonito, essa dinâmica pai, mãe e filho, nós também fazemos a nível mental. Nós temos essa dinâmica a nível mental, olha que profundo. Então, o meu pai é o consciente, é aquilo que eu tenho consciência. A minha mãe é o subconsciente, né? Que é aquilo que... O subconsciente são aquelas memórias que eu não vou usar, mas que eu tenho consciência dela. Por exemplo, se alguém me perguntar o meu CPF, eu vou saber o meu CPF. Eu não preciso relembrar o tempo inteiro disso. Isso já está guardado em algum lugar aqui. Então, essas informações que a gente tem acesso a qualquer momento, elas estão no nosso subconsciente. O consciente, o subconsciente e tudo que está no inconsciente é o que chamamos da nossa criança interior. Ou seja, todos os padrões que temos está nessa criança. Todas as informações de padrões que temos com relação à vida, com relação a finanças, com relação a relacionamento, o jeito que eu me relaciono comigo mesma, com o meu corpo, com o dinheiro, são através de padrões que estão lá na minha criança interior. Uma vez que eu acesso esses padrões, eu trago para a mãe, para o subconsciente, e eu deixo que venha para o pai, que é o consciente.
que é a minha realidade. Olha que bonito, né? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Tá tranquilo e favorável? Sim. Maravilha. Então vamos para a próxima parte. Então, se todas essas informações estão na nossa criança, então aquilo que também não desejamos, aquilo que continuamos repetindo sem desejar, né, também está na nossa criança. E aí é preciso acessar lá nessa criança, inclusive o nosso nível de permissão. O nosso nível de permissão para a vida adulta não está na condição de adulto, está na condição de criança. Olha que doido. Então, não é a graça adulta, ela tem consciência do que ela deseja, mas a permissão para ter isso que ela deseja está lá na nossa criança. E aí, antes de fazer o nosso exercício, eu vou dar uma entradinha. Fica aí a dica para vocês assistirem, ouvirem, né, lerem O Limite Zero, do Joe Dispenza, né? Vai fazendo as coisas, põe um foninho de ouvido e vai ouvindo, porque é muito importante. É um livro que quando você termina de ouvir, né, tem no YouTube, você termina de ouvir, você não é mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Aí, pra gente começar a falar da criança, né, eu fiz uma colinha aqui, que eu tô bem disciplinada hoje, aos 33 anos, uma senhora precisa ter disciplina, né? Eu fiz uma necessidade aqui sobre da nossa criança interior. Necessidade vezes desejo. O que é que vem primeiro, gente? A necessidade ou o desejo? O que é que vocês acham? Quem quer me soltar aí? O que é que acha? O que é que vem primeiro numa criança? A necessidade ou o desejo? Acho que é o desejo. Eu acho que é o desejo. Ok. Olha só, a criança nasceu, assim que ela é tirada do ventre materno, corta-se o cordão umbilical, o médico, a parteira pega a criança e o que é que ele faz? Geralmente, ele vê se os sinais vitais estão respondendo, embrulha essa criança e leva para o peito da mãe, né? Muitas vezes. Algumas vezes espera um pouquinho e depois leva para o peito da mãe. Em todo caso, leva para o peito da mãe. Para suprir a primeira necessidade. Então, o que nasce primeiro na criança é a necessidade. A criança só vai experimentar o desejo ali aos 2 aninhos de idade, que é quando ela começa a falar, aprende a falar, e ela vai numa loja e ela vê um objeto e aquele objeto chama a atenção dela, ali desperta o desejo. Até então ela não tem desejo, ela tem somente necessidade. Então, na nossa, a resposta de vocês é bem interessante, porque é muito parecida com a minha. Eu também achava isso. E quando a gente acha que primeiro é o desejo, ou inconscientemente vem primeiro o desejo, o que é que acontece? Lembra que tudo está na nossa criança, a informação? O que é que a gente faz? A gente inverte os papéis também na vida adulta. A gente quer primeiro resolver, primeiro que os desejos sejam saciados e depois as necessidades. Aí, na vida adulta, a gente faz o quê? Uma bagunça da nossa vida. A gente quer suprir primeiro os desejos e depois a gente quer olhar para a necessidade. E aí, o adulto, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o que é necessário para ter o que se deseja. Faz sentido para vocês, gente? Faz porque realmente, né, a necessidade claro, a gente vai tendo consciência, mas faz todo sentido o que tu falou. Porque desde quando uma criança vai ter desejo, né? Desejo quem sabe, o adulto, né? Sim. Mas faz todo sentido. Exatamente, Mari. Então, a criança até os 2 anos é a necessidade. Então, qual é a necessidade? É de mamar, né? De se alimentar, a fralda tá cheia, trocar, tá muito quente, banho, né? Tá muito frio, agasalhar. Então, são as necessidades da criança. Quando eu vou falar de algo que eu tô tratando e que é muito bonito para mim,
Quando a criança tem as suas necessidades atendidas, né? Na vida adulta também ela atende essas necessidades com facilidade. Quando a criança tem as suas necessidades deixadas para segundo plano, na vida adulta ela faz a mesma coisa. Ela supre a necessidade de todos à sua volta, menos a sua. Quando as nossas E antigamente não se tinha essa consciência, né? Então os pais precisavam trabalhar. As crianças ficavam ali, às vezes num cestinho ali, por horas e horas, até quando a mãe pudesse vir dar o peito. E muitas vezes os cuidadores também, antigamente, sinal de criança boa era a criança que não chorava, né? Ai, como é quietinha, como é caladinha, olha, só dorme. Então isso era maravilhoso, né? E hoje a gente sabe que essa criança ali, claro, ela chorava até suas necessidades serem atendidas, mas enquanto mais quieto, vamos dizer assim, enquanto mais eu negava, inclusive lá na infância, essa necessidade, esperava, na vida adulta eu vou fazer isso também comigo. Eu vou estar sempre esperando. Então é como se eu nunca suprisse as minhas necessidades. A gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem recurso. A gente inventa um monte de justificativa, mas na verdade esse padrão de não ter as necessidades supridas está lá na infância. E aí, uma coisa que eu trabalho muito hoje é com relação à alimentação. Como que era a minha alimentação até um tempinho desse? Pouco tempo, muito pouco. Era assim, demorava muito para comer e quando comia como se fosse um pedreiro, né? Ou seja, por quê? Porque na infância era assim, as minhas necessidades eram demoradas muito tempo para serem atendidas. Então, quando eu ia mamar, então eu mamava como se não houvesse amanhã. Ou seja, o que é que o meu corpinho, o que é que a minha criança interior, ela entendeu? Ela criou um padrão de quê? É preciso estocar alimento, olha de onde vem a obesidade, gente. É preciso estocar alimento porque vai demorar para eu me alimentar de novo. Então a gente vem para a vida adulta e não importa quantos recursos você tenha de comer uma fruta, de comer um iogurte, você não vai fazer isso. Você vai esquecer, inclusive, de comer. Inclusive, a gente esquece até de beber água, que é uma necessidade. Então, se a gente for olhar para a nossa vida adulta, quais são as nossas necessidades que são supridas hoje? Rapidamente. Será que eu sinto sede rapidamente, essa sede, o meu corpo decodifica a sede, eu passo para o meu subconsciente, o consciente já pega um copo com água e eu já tomo. Com que rapidez isso acontece? E aí outra pergunta, será que isso acontece? Ou será que eu preciso sentir uma dor de cabeça para que eu lembre que eu nem tomei água hoje? A minha cabeça precisa doer para eu lembrar que nem água eu tomei hoje. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ou podemos... Pode falar, Mari. Eu não tenho muito essa necessidade de tomar água. Quando eu vejo, eu esqueço. Eu só lembro quando tenho sede. E muita sede, né? E muita sede. Tem que ter muita sede para entender que é o corpo precisando de água. Entende? Então, de onde vem esse hábito de não tomar água, né? Vem lá da nossa infância. Sabe? De não tomar... Água é só um quesito. São várias outras coisas que a gente não faz e vai deixando ali, né? O tempo passar. Outra coisa que a gente que vai estar dentro do nosso exercício também, por isso que eu vou falar, é com relação à permissão. Por exemplo, a gente falou aqui da necessidade vezes o desejo. Então a gente entendeu que até os 2 aninhos de idade a criança tem necessidade. Ela não entende das coisas para ter desejo. A partir dos 2 anos ela começa a ver coisas diferentes, brinquedos, coisas que chamam a sua atenção e surge o desejo. Quando esse desejo é atendido, o que acontece? A criança fica feliz. Quando esse desejo não é atendido, o que a criança faz?
Ela reivindica. E como é que ela reivindica? Ela faz birra. Ela dá show. Ela lá no mercado mesmo, no shopping, ela dá show. Ela gira cambalhota. Ela fica fazendo aquela minhoquinha no chão, né? Quando ela não tem o desejo dela atendido. E nós, quanto adultos, o que a gente faz quando a gente não tem os nossos desejos atendidos? Será que a gente também não faz birra? Aí vocês podem dizer, Graça, mas a gente faz birra para quem? Primeiro, a gente pode ser adulto e continuar fazendo birra para os nossos pais. Para provar para eles, tá vendo? Ó, eu não dei certo até agora por causa de vocês. Inconscientemente a gente faz isso, né? Eu também já participei já fiz um movimento constelatório onde lá no início quando eu comecei a trabalhar com constelação, né? Estava ali no processo me formando e a minha questão profissional, o meu trabalho estava muito linkado com a relação com meu pai, mas no sentido de reivindicar. Então, eu fazia de tudo para que não desse certo, para eu ter uma justificativa de dizer para ele, tá vendo por que a minha vida não dá certo? Se você não tivesse me abandonado, se você não tivesse deixado minha mãe, se você não tivesse feito tudo o que você fez, hoje eu seria um sucesso. Então, a gente também dá birra quando adulto, tá? Aí, o que acontece? Resolvi com meus pais, alinhei com meus pais. Aí, eu começo a dar birra para espiritualidade. A gente procura algo maior, né? Para espiritualidade. Então, eu faço ali as minhas preces, minhas orações, e o meu pedido, às vezes, não é atendido, porque aquele pedido, muitas vezes, não é coerente, não é divino, né? Quando a gente precisa entender que quando os nossos pedidos não são coerentes e não são divinos, eles não vão funcionar para nós. Por quê? Porque a gente está pedindo para espiritualidade, que é dona, né, dessa ordem divina, que cuida dessas hierarquias divinas. Então seria incoerente a espiritualidade te dar algo que vai trazer dor e sofrimento para vocês. Vocês não concordam? E aí o que a gente faz? A gente tenta e a gente começa a fazer escolha contra nós mesmos. Para provar para nós mesmos, tá vendo que Deus nem olha para mim? Tá vendo que Deus, para todo mundo é fácil e para mim não? Então essa é a criança reivindicando. E aí uma coisa muito interessante para essa criança que reivindica, né? A gente vai tratar mais disso nos próximos 21 dias, mas aqui é só para dar uma pincelada para a gente entender o que acontece com as dinâmicas inconscientes que a gente faz, né? Geralmente, quando a gente vem para a vida adulta e a gente ainda faz birra ou para os nossos pais ou para o marido, né? A gente transfere esse poder para o marido ou para a espiritualidade, né? Ou para aquilo, para a nossa fé, para a nossa crença, né? Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo a minha responsabilidade de realizar os meus desejos. E eu estou terceirizando o poder de realização para o externo. Aí o que eu faço? Eu não faço e justifico que não fiz, porque tá vendo? Ó, para mim é difícil. Tá vendo? Eu tento, mas não consigo. Sabe? Então essa coisa de eu tento, primeiro que quem tenta não tá fazendo nada. Todas as vezes que a gente disser assim, eu estou tentando, vamos corrigir, porque quem tenta não faz. Vamos lá, vamos tentar sentar nessa cadeira. Não existe tentar sentar, ou você senta ou você não senta. Entende? Percebe? Então é uma forma de quê? De autossabotagem. Autossabotagem e procrastinação. E isso é o quê? Uma dinâmica da nossa criança interior. Aí, uma coisa que a gente precisa observar também, né? Antes da gente fazer o nosso exercício, é o seguinte. Todo mundo aqui, com certeza, conhece as leis sistêmicas, né? As 3 leis sistêmicas. Que uma dessas leis, né? Eu vou falar só de uma hoje, é a lei do equilíbrio, né? A gente sabe que a lei do equilíbrio, ela só passa a funcionar na nossa vida quando adultos, quando saímos da porta da casa dos nossos pais para fora. A lei do equilíbrio, ela só funciona da porta da casa dos nossos pais para fora.
Para dentro, nunca. Não existe equilíbrio entre pais e filhos. Não existem. Porque os filhos, eles estão ali enquanto crianças, tá, gente? A gente confunde muito isso. A gente acha que filho com 40 anos é pra gente tá doando. Não. Enquanto criança, os filhos estão ali para tomar. E como é que eles tomam? Eles não estão ali para receber. Então, eles estão com as mãozinhas assim, ó. Bem bonitinhos. Mamãe, me dê. Mamãe, me dê. Papai, me dê. Papai, me dê. Sabe? E eles estão ali para receber. E nós estamos ali como pais para dar. Dar, 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 dar. E aí esse nosso dar, o filho cresce. Se tudo der certo, eles vão crescer e vão para a vida. Vão se projetar. Se tudo der certo, se a gente não estragar o processo no meio do caminho. Né? Nós pais mesmo que estragamos. Aí a gente vai dar, até eles conseguirem se projetar para a vida. Até uma certa idade, a criança está ali só disposta a receber, né? Aí vai chegar a adolescência, né? Ela vai querer algo mais, ela vai querer suprir os seus desejos, além das necessidades, as necessidades dos pais continuam suprindo, né? Que se a gente for analisar essas necessidades supridas, é um bônus, né? Porque o papel de pai e mãe é dar a vida, e já demos, né? Grandiosamente. Aí o que acontece? A criança precisa aprender a lei do equilíbrio com quem? Lá fora. Se essa criança experimenta a lei do equilíbrio aqui dentro, aqui dentro da casa com papai e mamãe, é aquela criança que vai se posicionar com relação aos pais. Ela vai se identificar com um pai, né? E vai tentar ser a salvadora dele. Ela, por exemplo, papai e mamãe brigou. Então, meu pai brigou com a minha mãe, meu pai é ruim, meu pai é mau, eu amo a mamãe, então eu vou salvar a mamãe. Então, ali ela cria uma dinâmica oculta de lealdade. E nessa dinâmica oculta de lealdade, quando ela cresce, ela vai para a vida com essa imagem dos homens, né? Com essa imagem dos homens que são agressores, que não prestam e tudo mais. E como ela tem essa imagem, o que ela vai criar? Um marido igualzinho ao papai, para repetir esse padrão. Para quê? Para ela se sentir confortável. Por que a gente repete os padrões de dor e sofrimento? Para a gente se sentir confortável. A gente já conhece a dor. Então, se a gente analisar bem como que é a nossa relação hoje com o nosso companheiro, né, com o nosso marido, cônjuge, a gente vai perceber que até certo grau é muito parecido com o nosso pai. E é engraçado, né? Porque assim, eu não convivi com meu pai, mas assim, ele e o Túlio se dão muito bem, nem se conhecem pessoalmente, mas ele e o Túlio, assim, então assim, eles têm uma afinidade muito grande. Eles têm algo assim muito parecido, né? E eu nem sabia disso, como que eu ia saber, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que esse padrão da criança vai sempre buscar a referência dos nossos pais. Por isso que eu disse, se tudo der certo, o filho se posiciona, se projeta e vai para a vida. Se ele entra numa dinâmica sistêmica de lealdade oculta, ele vai para a vida também, mas ele vai para a vida com deficiência. E aí essa deficiência ela vai criar padrões muito parecidos com aquele que ela teve na infância. Olha que coisa interessante, né? Eu atendi uma cliente, né? Onde ela tem uma dinâmica que ela não para em cidade nenhuma, ela não para em lugar nenhum, assim, trabalho, emprego, nada. Né? Ela tem uma ansiedade muito grande pela vida, uma ansiedade de viver coisas novas, sabe? Quando a coisa vai ficando muito rotineira ali, ela destrói tudo e coloca tudo de pernas pro ar e vai para a vida buscar outra coisa. E a gente olhando para isso, né? Ela estava linkada a uma dinâmica dos pais, né? Muitas vezes, antigamente, né? Há muito tempo atrás, muito tempo não, hoje ainda tem isso.
o casamento era uma sociedade, né, gente? Hoje ainda a gente sabe que tem isso. Mas antes era muito mais comum. Os casamentos não eram escolhidos por amor, né? Os casamentos eram escolhidos como uma forma de... Era uma sociedade entre os pais do noivo e os pais da noiva. Então, muitas vezes esses pais casaram sem nenhum sentimento de amor. E essa mãe casou amando outro rapaz. Então, percebe? A filha, ela fica sempre buscando novas sensações, novas aventuras, porque ela tem uma lealdade oculta com a mãe que não pôde viver, que precisou se manter num casamento onde ela não queria estar por toda a vida. Percebe como é forte e como é profundo as raízes sistêmicas? Vocês querem falar sobre isso? Alguém tem algum exemplo aí para trazer? Como é forte assim a questão da gente repetir a lealdade sistêmica do nosso sistema em dinâmicas da nossa vida que a gente não faz a mínima ideia que estamos repetindo alguns padrões. Entende? Até aqui tudo bem, meninas? Alguma pergunta, algum comentário? Quem quer falar? Tá tranquilo pra mim. Tá fazendo sentido aí? Tá, sim. Maravilha. E aí, gente, muitas vezes também a gente tá paralisada lá no tomar. A gente ainda tá esperando dos nossos pais algo. Quando a gente faz muito esforço na vida e a gente não tem resultado ou não tem os resultados que a gente sabe que pode ter, isso é uma característica muito forte, é um pré-requisito muito forte de que estamos paralisados ali no tomar, na primeira infância. Recebendo, esperando ou do papai, esperando da mamãe. Então estamos ainda paralisados no tomar. Por quê? Quando eu estou paralisada no tomar, sabe aquelas pessoas que dizem assim, que falam o tempo inteiro, vai dar certo, vai dar tudo certo, eu confio, mas não fazem ação nenhuma para que aquilo aconteça. Então são pessoas que estão paralisadas no tomar, sabe? Elas se enchem de um otimismo muito grande, porém elas não colocam nenhuma ação, porque para a coisa acontecer é preciso de informação, ou seja, a energia mais a ação. Informação é energia, energia mais ação. Então eu preciso me colocar em movimento. Quando eu quero, quando eu desejo e eu espero, eu estou paralisada no tomar. Porque quando eu desejo e eu estou adulta, eu sei que o meu desejo requer uma ação. E eu vou em busca dessa ação. Eu vou estudar de que forma eu posso realizar essa ação. Com quem eu vou falar, o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir, quais são as portas que eu tenho que bater. Uma vez que estamos no nosso adulto, uma vez que estamos dispostos a realizar. Não estamos mais transferindo o nosso poder de realização para os nossos pais. Ou para a espiritualidade, ou para Deus, para Jesus, para Buda, para quem a gente acredita. Porque, na verdade, eles não são, nem eles, nem a espiritualidade são obrigados a fazer as nossas vontades, né? A única pessoa capaz e responsável de fazer as nossas vontades, vamos olhar no espelho, somos nós mesmos. Somos as únicas capazes de fazer isso por nós. Tudo bem, gente? Vamos para o nosso exercício? Bem bonita que somos? Então, vocês estão com papel aí perto de vocês? Pode ser papel, são 5 papeizinhos, ou pode ser objetos, tá? Quem tiver com objetos e quiser posicionar os objetos, também fique à vontade.
Se vocês pudessem abrir as câmeras para eu ver o movimento de vocês, seria bem interessante, tá? Bem legal. Gostaria que vocês abrissem. Então vai ser um momento que vocês... Peraí. Isso, se posicionem, vocês precisam estar assim... Vai ser bem rapidinho, 10 minutinhos. Ó, nossa chamada termina em 15 minutos. Então, possivelmente é o tempo suficiente pra gente... Água. Isso, toma sua aguinha. Vai ser o tempo suficiente pra gente fazer esse exercício, tá? E se vocês preferirem, eu posso colocar os objetos aqui. O que vocês preferem? Posso colocar os objetos aqui. Vamos ver se dá pra vocês verem. Acho que dá, sim. Pode colocar aí. Eu também peguei aqui, mas pode pegar, pode colocar aí. Ah, então tá. Então conecta com os dois campos, tá? Que vai dar certo. Tá bom. Então vamos lá. Então, gente, respira profundamente. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Respira e solta. Essa nossa atividade de hoje é um diagnóstico sistêmico para percebermos alguns pontos sobre nós daqui para frente, tá? Eu não vou dizer para a gente não ir para o mental, né? Então vamos lá. Respira profundamente. Eu vou pegar alguns objetos e cada um vai representar algo, tá? Inclusive alguns eu vou colocar de costas para vocês não se identificarem. Não é sobre as figuras, é sobre as posições, tá? Então aqui, ó, respira, solta, conecta aqui com o campo. Imagina que vocês estão dentro de um círculo dourado. Deixa os braços soltos assim, ó. Deixa os braços leves, mexe o pescoço, mexe os ombros. Respira e solta. E conecta aqui, ó. Aqui é o objeto 0. É o número 0. Tá? Então, percebe o que vocês sentem no número 0. Observa no corpo de vocês as sensações. Se é pesado, se é leve. Observa, quem quiser trazer alguma informação, pode só ligar o microfone. Pesado, leve, neutro, como que é para vocês? Só uma palavra, cada uma. Pesado. Pesado e a Mari? Agitação. Agitação. Tá, se vocês quiserem anotar, podem anotar, se vocês tiverem como anotar. Pesado e agitação. Se não for o suficiente, a gente cria um novo link e entra novamente, tá? Sem problema. Não temos pressa. Agora eu vou trazer o segundo objeto, que representa o número 1. Entra no campo mais uma vez e observa o número 1. Respira, solta.
Percebe se é leve, se é pesado, se é neutro. Um pouco mais leve. E deixa, dentro dessa leveza, Mari, deixa vir para você um número de 0 a 10. E anota também. 8. Ok. Para você, Márcia, como é conectar com o objeto 1? Objeto 0, objeto 1. Meio que foi sufocando. Sentindo um pouco sufocada. Tá. E de 0 a 10, qual é o número que vem para você? Primeiro número, respira. 5, ok. Anota também. E agora nós vamos para mais um objeto, tá? Tá. Um objeto branquinho, sem nenhuma informação, para não influenciar vocês. Não é sobre o objeto, tá? É sobre a energia que tem aqui. Tem uma energia aqui. Aqui é o objeto 2. Qual a energia, como o corpo de vocês reagem diante desse objeto 2? Para mim, é como se tivesse pegado no meu larígio. Anota, tá? Anota seu laríngeo. E você, Márcia? Eu senti de novo o braço um pouco pesado. Não tão sufocante, mas aquela coisa mais, tipo assim, como se fosse uma angústia, alguma coisa assim, mais apertando, assim, aquela coisa. Qual braço? Direito ou esquerdo? O esquerdo. Esquerdo, tá. Relação com a mamãe, né? Anota, braço esquerdo e angústia. Ok. Agora conectem com o objeto 3. 0, 1, 2, 3. Conectem com o objeto 3. Para mim, até agora, é o mais leve. Ah, maravilha. O mais leve de todos. E para você, Márcia? É um pouco denso. Eu senti os dois braços, aquela coisa assim, não tão forte quanto foi o primeiro, mas um pouco denso também. Os dois lados. Agora fica denso os dois lados. Ok. Anota. Denso os dois lados. Anota que você vai entender. E agora o nosso último objeto, que é o objeto 4. Conecta com o objeto 4. Eu tô achando que eu vou trocar esse 4. Conecta com o objeto 4. Esse tem mais energia do 4 do que aquele. O primeiro, quando entrou no campo, ele como que atacou minha cabeça, como que pesou. E aí, aí quando você mudou, continuou pesando um pouco também. Aí veio aquela sensação daquele dia da constelação, mexeu um pouco com a minha barriga, como se fosse com o útero.
Uhum. Esse aqui mexeu com o seu útero. É. Tá, E a cabeça também, o corpo. tá. Coloca assim, mexe com a cabeça e útero. Uhum. E você, Mari? O último. Pra mim, é como se fosse. Tivesse. Como é que eu vou te dizer? Me desgrudei, me dividi de algo, sabe? Ficou mais leve ainda que o terceiro, que o número 3, né? Isso. Uhum. É como se tivesse dividido algo, sabe? Tipo, tirado algo que não prestava. Como se você tivesse desconectado de algo que não serve mais. Sim. Bem assim. Maravilha. Agora eu quero que vocês observem esse movimento e perceba para onde eu vou colocar esse objeto aqui, que é o 0. Eu vou colocar de frente para os outros. E eu quero que vocês observem qual conversa melhor com esses outros elementos aqui. Esse conversa melhor com o 1, o 2, o 3 ou o 4. Qual que chama mais a atenção dele? O 2 e o 4, pai. Tá, o 2 e o 4. Maravilha. E você, Márcia? Ele conversa melhor com qual? Liga o microfone. Tá desligado e eu mostrando. Esse aqui parece com a balança. É o 3, não é? E é o 2. Não, é o 3. É o 3, é o 3. Esse conversa melhor com esse. Aham. Maravilha. Então, olha só, gente. Aí agora a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Qual é o movimento que está acontecendo aqui, tá? Ó, esse representante aqui, esse objeto, está representando a nossa criança interior. Tá? O que vocês sentiram na criança interior? Agitação. Agitação. E essa agitação você poderia definir como ansiedade pelo novo, vontade de viver? Sim. A ansiedade é bem ansiedade mesmo, bem. E ainda não aconteceu. E aos 27 anos, você lembra se você estava com essa mesma necessidade ou desejo bem aflorado nessa época? Sim. Foi na época que eu estava planejando se eu ia engravidar, se eu não ia engravidar do Davi, né? Eu já tinha o Fernando, né? E estava passando sempre uma coisa, e daí depois, tipo, aí quando eu vi, estava grávida, e quando eu disse, bom, se eu não engravidar nesse mês aqui, eu vou tomar pílula de novo. Daí eu tava grávida, né? Tipo assim, sabe aquela coisa de quando tu não quer mais, depois tu quer, né? E daí já aconteceu, eu tava numa indecisão, sim. Uau! E você, Márcia, você percebe que tem a ver com os seus 4 anos? A sensação que você teve? Qual foi a sensação que você teve? Pesado. Você percebe se era a mesma sensação que você tinha aos 4 aninhos? Se era parecido com essa sensação? Ok. Pesado, aquela coisa que você estava falando antes, de você ficar quieto para, tipo assim, Se comportar. esperar, se Isso. comportar. E é assim que você. É forçado. E é assim que você se comporta hoje? Uau! E olha que interessante. Aqui o anjinho está representando a nossa permissão. Tá? Para Mari veio o 8, para você veio o 5. Então, aqui está representando a nossa permissão hoje de realizar aquilo que a gente deseja, tá?
O que que acontece? Engraçado, né? Que eu fiquei sufocada. Cinco, né? Sim, ficou sufocada. É meio a meio. Uma parte de você quer e a outra parte tá ali sufocada, né? E a Mari já tá assim, pronta pra ir pro 10, né? Pra fazer o gol. Tá no 8. Pronta pra, ó, bola na rede, né? Uhum. Meninas, eu vou pausar aqui e retorno no próximo vídeo, tudo bem?